Bom, pessoal, meu nome é Jailton Mota, vocês vão ver aí na tela o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, encaminhem para mim, eu terei prazer em responder. Nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um assunto chamado equilíbrio de ponto material. Então, nós vamos trabalhar o equilíbrio de um ponto material. No primeiro quadrozinho, eu estou colocando quais são as condições para um ponto material estar em equilíbrio. Bom, para começo de conversa, o que é um ponto material? Um ponto material, eu só levo em consideração o movimento de translação, não levo em consideração o movimento de rotação. Então, quando eu falar ponto material, as dimensões do ponto são consideradas insignificantes, então eu não vou levar em consideração a rotação desse ponto, só a translação. Bom, quando é que um ponto material está em equilíbrio? Quando a resultante de todas as forças que agirem nesse ponto seja igual a zero. Então, qual é a condição de equilíbrio de um ponto material, pessoal? Resultante de todas as forças que agem nesse ponto seja igual a zero. Então, quando é que um ponto material está em equilíbrio? Quando a resultante de todas as forças que agem no ponto seja igual a zero. Lembrando a vocês que o equilíbrio pode ser estático quando o corpo está em repouso. É claro que a resultante tem que ser zero. E o equilíbrio pode ser dinâmico quando ele está em movimento. Mas peraí, professor, um corpo em movimento pode estar em equilíbrio? Pode, desde que a sua velocidade vetorial seja constante, ou seja, ele esteja em movimento retilíneo e uniforme. Então, vou repetir. Quando é que um ponto material está em equilíbrio? Quando a resultante de todas as forças que agem sobre ele seja igual a zero. Eu vou fazer com vocês alguns exercícios para a gente entender esse conceito que eu acabei de citar. Vamos ver aí no próximo quadro o exercício número 1. Eu tenho assim, as placas 1, 2, 3, 4 e 5 estão submetidas às forças cujas direções estão indicadas no esquema e as suas respectivas intensidades devem ser ajustadas para que a resultante seja nula. Traduzindo, eu tenho 5 desenhos e eu quero que a resultante nos desenhos seja igual a zero. Eu quero saber desses aí, quando é que a resultante não vai ser zero, tá claro? Bom, vamos para a placa número 1. Eu tenho uma força para a esquerda, uma força para baixo e tenho uma força inclinada para a direita. A pergunta é, eu posso decompor essa força inclinada para a direita numa força vertical para cima, posso decompor essa força inclinada para a direita numa força horizontal para a direita. Consequentemente, eu posso anular a horizontal para a esquerda e a vertical para baixo. Então, existe possibilidade de equilíbrio no primeiro desenho? Sim. No segundo desenho, novamente, eu tenho uma força vertical para cima, uma horizontal para a direita e tenho uma força inclinada para a esquerda. Perceba que eu posso decompor. Eu posso decompor numa vertical e numa horizontal e anular as outras duas forças. Então, existe condição de equilíbrio na segunda placa? Com certeza absoluta existe. Terceira placa. Horizontal para a direita, vertical para baixo, inclinada para a esquerda. Posso decompor? Posso. Posso anular a vertical para baixo com a vertical para cima, a horizontal para a direita com a horizontal para a esquerda? Posso. Então, a terceira placa pode estar em equilíbrio? Perfeitamente. A quarta placa, novamente eu tenho uma vertical para cima, eu posso decompor essas duas outras forças e anulá-las com as componentes que existem. Agora, na figura número 5, perceba que eu tenho uma vertical para cima que pode ser anulada com a vertical para baixo. Eu tenho uma horizontal para a esquerda e não tenho nenhuma horizontal para a direita. Então, essa quinta placa jamais pode estar em equilíbrio. Então, me responda, por favor, qual dessas placas não pode estar em equilíbrio? A quinta placa. Bom, vamos agora para o exercício número 2. Na próxima tela tem o exercício número 2. Bom, eu tenho 3 forças agindo num ponto material. E eu fiz a soma dessas 3 forças. Se você for para a soma vetorial na aula de vetores, você vai perceber que eu posso usar um processo conhecido como regra do polígono. A origem do primeiro coincide com a extremidade do segundo, a extremidade do segundo coincide com a origem do terceiro e assim por diante. Perceba no desenhozinho que eu fiz, o que aconteceu? A soma dessas 3 forças é igual a zero. Se a soma dessas 3 forças é igual a zero, significa que esse corpo ou esse ponto material está em equilíbrio. Vamos ver as opções, então, no próximo quadro. Bom, aí ele diz assim, com base no que foi dito, esse corpo certamente estará em repouso. Pessoal, certamente não, porque ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, que aí continuaria em equilíbrio. Na letra B, movimento retilíneo uniforme. Ele pode estar, não é certamente. Então, a opção que eu marcaria como correta seria a letra C. Ele está em equilíbrio. Bom,
No terceiro exercício, a coisa já fica um pouco mais interessante. Eu boto assim, dois ímãs idênticos, presos nas extremidades de dois fios finos, estão em equilíbrio. Equilíbrio, então a resultante é nula. Alinhados verticalmente, como mostrado nessa figura. Perceba o seguinte, no fio de cima, esse fio está suportando, a tração desse fio está suportando o quê? O peso do ímã e está suportando a força de atração exercida entre o ímã de baixo e o ímã de cima. Então vamos lá. Lá em cima eu tenho uma tração, essa tração para esse ímã estar em equilíbrio tem que ser igual a força de atração para baixo e o peso para baixo. Então a tração para cima é igual ao peso do ímã e mais a força de atração. Vamos ver agora o ímã de baixo. O que é que eu tenho no ímã de baixo? A força para cima chamada força de atração. Para baixo eu tenho o peso do ímã e tenho a tração do fio. Então perceba que a tração mais o peso do ímã é igual à força de atração. Bom, dito isso, vamos analisar as opções agora. Na primeira opção ele diz assim, nessas condições, o modo da tensão no fio que está preso no ímã de cima, ele quer a tração no fio que está preso ao ímã de cima. Ele diz assim, igual ao módulo da tensão no fio de baixo? Claro que não, a gente viu que não. Letra B, igual ao peso de cima? Claro que não, vamos só lembrar. No fio de cima eu tenho a tração e para baixo eu tenho o peso do ímã e a força de atração. Então a tração vai ser igual ao peso do ímã mais a força de atração. Na letra C, maior do que o peso desse ímã. Então o item que eu marcaria correto seria a letra C. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Vai aparecer de novo o meu e-mail aí na tela, tá certo? Se vocês tiverem algum novo, por favor, encaminhem para mim. E é muito importante que vocês acessem as redes sociais da escola. Até a próxima, pessoal.